Nesse vídeo vamos falar sobre o hipotireoidismo subclínico, que é um estágio inicial do hipotireoidismo e que pode ser necessário já iniciar o tratamento ou não. Já que o tratamento é para a vida toda, a gente escolhe o melhor momento de iniciar essa medicação. Então, nesse vídeo eu vou te explicar o que é esse problema e falar um pouco sobre quais casos a gente de fato precisa tratar, tá? Vou colocar aqui na tela algumas imagens para ajudar, mas já peço para que você se inscreva no canal. Muitas pessoas que assistem os meus vídeos não estão inscritos. Curta esse vídeo para ajudar esse vídeo a ser mostrado para mais pessoas, tá? Então, aqui a gente está vendo a glândula tireoide, ela fica localizada no pescoço e essa glândula, ela acaba adoecendo em uma parcela considerável das pessoas, principalmente nas mulheres. De cada 10 pessoas que têm doença da tireoide, 9 são mulheres e 1 é homem, mas eu tenho visto cada vez mais casos de doenças da tireoide em homens e, em geral, a gente vê que esses casos, eles têm uma certa genética. Às vezes a mãe tem também doença da tireoide, a tia, então acaba sendo um componente genético. Então, a nossa glândula tireoide, ela trabalha produzindo hormônios que são essenciais ao nosso metabolismo, hormônios que vão regular a energia do corpo e vão cuidar de vários outros sistemas, do coração, da pele, do intestino. Porém, quando essa tireoide adoece, e a principal doença da tireoide é mesmo o hipotireoidismo, aqui eu vou mostrar duas imagens. Aqui é uma imagem de ultrassom de tireoide, é um corte horizontal, que você consegue ver esse cinza claro aqui, uma tireoide bem saudável, e à medida que a pessoa vai adoecendo da tireoide, na doença hormonal, ela vai ficando bem escura e bem heterogênea. Paciente com tireoidite de Hashimoto, que é a causa mais comum de hipotireoidismo. Então, essa doença de Hashimoto, a tireoide ela vai parando de funcionar, é como se ela fosse enferrujando, como se ela fosse envelhecendo antes do tempo, e essa pessoa que tem esse problema, que é a causa mais comum, ela tem uma tireoide que ela vai acontecendo isso, né? A gente vê o exame de TSH, que é o principal exame que avalia a saúde da tireoide, ele começa a subir, e o T4 livre, que é de fato o hormônio produzido pela tireoide, ele vai perdendo a capacidade de ser produzido pela tireoide. Então, esse meio aqui que eu estou mostrando na seta é o estado normal, né? E aí, à medida que o TSH passa do limite superior, que é 5,5, então o TSH de 6, 7, 8, ele já está alterado, está elevado, mas se o TSH estiver elevado, mas o T4 livre dentro do normal, isso é o que a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Quando o TSH está ainda mais alto e o T4 livre está abaixo do normal, isso realmente é o hipotireoidismo, né, que é o significativo. Então, é como se o hipotireoidismo subclínico fosse um estágio antes do hipotireoidismo. E aí, o que é que isso significa? O termo subclínico, ele deve ser considerado também a clínica do paciente. Então, se você está totalmente normal, mas só o seu TSH está elevado e o T4 livre normal, nem sempre precisa iniciar a medicação, porque realmente é subclínico. Mas se você já está tendo sintomas de hipotireoidismo, que seriam uma retenção de líquido, uma sonolência, um cansaço, a pessoa sente que não está bem, começa a ter o intestino mais parado, a pele ressecada. Nesses casos, hipotireoidismo subclínico merece tratamento, porque o paciente já tem sintomas e pode ser que ao iniciar a reposição do T4 com a levotiroxina, esse TSH baixo, T4 livre sube e o paciente se sinta melhor, tá? Então, de uma forma bem prática, né, a função da tireoide ela é avaliada por esses dois exames, TSH e T4 livre, e o estágio normal, os valores normais dos exames do TSH seria entre 0,1 e 5,5. Quando o TSH está elevado, mas o T4 está normal, isso é o hipotireoidismo subclínico. Quando o TSH está elevado e o T4 livre está baixo, isso é hipotireoidismo, tá? Quais casos a gente de fato trata? Deixa eu voltar aqui para a minha imagem. Quais casos a gente de fato precisa tratar hipotireoidismo subclínico? São duas situações. Paciente gestante, então em mulheres em idade fértil que planejam engravidar e principalmente na gestação, a gente precisa deixar o TSH em torno de 2,5, um pouquinho abaixo disso. Quando o TSH está elevado na gestante ou na tentante, a mulher que está tentando engravidar, isso pode dificultar a manutenção da gravidez. Então aumenta a chance de abortamento, aumenta a chance de parto prematuro. O TSH, ele indica que a tireoide não está funcionando tão bem, mas nas mulheres com hipotireoidismo, isso não afeta a fertilidade. É importante que fique bem claro, né? Se você está tratando o hipotireoidismo, não afeta a fertilidade e não afeta desenvolvimento do bebê, tá? É uma dúvida muito comum e que a gente sabe que a natureza, ela é sábia. Ela passa a quantidade de hormônio para o bebê, mesmo que falte para a mãe, para o bebê não vai faltar. Então, o bebê vai ser bem formadinho, não vai ter nenhum problema relacionado caso você
você tem a doença da tireoide. Mas pode aumentar o risco de abortamento ou o risco de parto prematuro se está faltando hormônio da tireoide. Então, na gestante, hipotireoidismo subclínico deve ser tratado. No idoso, então acima de 60 anos, já também deve ser tratado, mesmo que não sinta nenhum sintoma. Por qual motivo? Hipotireoidismo, ele aumenta o colesterol, ele pode aumentar os índices de pressão, ele pode aumentar os índices de glicemia. Então, colesterol elevado, hipertensão e diabetes são 3 problemas de saúde que eles costumam andar acompanhados, e o hipotireoidismo, se não estiver sendo tratado, ele pode piorar esses 3 problemas. E os 3 juntos aumentam o risco cardiovascular, o risco de ter um evento de infarto ou de ter um AVC. Então, no idoso com hipotireoidismo, a gente trata principalmente para evitar sequelas relacionadas a isso. Tá? Em outros pacientes, então, nem é gestante ou tentante, nem é idoso, eu olho muito o sintoma. Se o paciente está bem, não está sentindo nada, a gente pode mudar o estilo de vida. Às vezes o TSH sobe se a pessoa está muito sedentária, se a pessoa está muito estressada, se o paciente está se alimentando de forma errada, e aí é um sinal de que precisa mudar o estilo de vida. Então, começa a fazer exercício, muda a alimentação, perde peso e a gente vê o TSH cair. Mas em algumas situações é melhor já iniciar a medicação, principalmente se o paciente já tem sintomas. Quando está o TSH alto e T4 livre baixo, aí realmente não tem muito o que discutir, né? A gente precisa iniciar o tratamento, mas eu sempre gosto de investigar como está a atividade da tireoidite de Hashimoto através do exame de ultrassom, através dos anticorpos, para a gente ver se realmente a doença está muito ativa ou não. Uma outra situação é nos pacientes com hipertireoidismo. Paciente que teve hipertireoidismo e tratou, às vezes fica dentro do normal, mas é muito comum o paciente entrar no hipotireoidismo. Então, nesses pacientes, eu não costumo não tratar, né, quando o TSH está elevado. A gente já começa a medicação logo para que o paciente não sinta nenhum problema, já que a tireoide não é uma tireoide saudável, é um paciente que teve hiper e já está entrando em hipo. Né? Esses a gente também não espera muito tempo, não. Tá? Então, acho que é isso, pessoal. Cobri todos os aspectos, né? Se faltou alguma coisa, deixa aí nos comentários, alguma dúvida relacionada a isso. Me siga lá no Instagram, tenho produzido muito conteúdo por lá também, bem interessante você acompanhar as minhas postagens no Instagram, tá? Atendo em Fortaleza, mas também faço consulta online, então pego muitos pacientes com doenças da tireoide de todo o Brasil, e o que eu tenho sentido é que até endocrinologistas, eles estão perdendo o conhecimento em doença da tireoide. O paciente chega na consulta com o endócrino e o endócrino só quer saber de emagrecer, só quer passar injeção para emagrecer, e perde totalmente o foco na doença da tireoide, que muitas vezes é a preocupação do paciente. Então, eu tenho atendido cada vez mais até doenças endócrinas que não é tanto o dia a dia da minha especialidade. Eu sou cirurgião, eu gosto de operar, mas eu adoro doenças da tireoide, hipertireoidismo, então tenho o prazer de tratar todos os tipos de problema, desde os mais fáceis, mas principalmente os mais difíceis, tá? Então, é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!